Quem tem direito à pensão? Menor sob tutela, menor sob guarda ou o neto, né? O neto que eu botei? Enfim, é o menor sob tutela. Mas espera aí, a maioria das pessoas errou com razão, porque o menor sob guarda ele está sob validade jurisprudencial há muito tempo. Eu vou contar uma historinha para vocês e vocês vão entender a diferença entre os dois. Para começar, os dois são medidas para proteger o menor. Então a guarda ela é feita para proteger o menor numa situação e a tutela em outra. A diferença é a densidade normativa, é a força da relação jurídica de cada uma. A guarda, para começar, ela é aquela guarda que a gente fala usualmente. A guarda quando os pais se separam. Quem vai ficar com a guarda? Guarda compartilhada, guarda unilateral. Ela existe para que alguém seja responsável pelo menor, para cuidar do menor, sem tirar dos pais o poder familiar, que antigamente chamava pátrio poder. Então, no caso, por exemplo, de uma separação de pais com uma guarda unilateral, o outro pai mantém o seu poder familiar, mas a guarda está com este menor. E aí vamos para o tratamento legislativo histórico sobre essa guarda. Por isso que hoje é uma questão muito discutida e aí muita gente marcou menor sob guarda. Até 1996, com a Lei 9.528 de 97, ela foi antecedida pela medida provisória de 1.523 de 96. Até ali no governo Fernando Henrique, era permitido colocar o menor sob guarda para equiparação a filho para fins de pensão. O que acontece é que na prática aconteceram enxurradas de fraudes previdenciárias, porque todo avô era tutor, ou melhor, ele tinha menor neto sob guarda. E aí a pensão ficava sendo alastrada aí para o menor sob guarda, mesmo tendo um pai cuidando e com condições de se manter. Só que esse pai tinha mais de 21 anos e a pensão naturalmente do avô ia se extinguir com a sua morte. E nesse caso o INSS com cautela tirou o menor sob guarda, mas aí veio uma discussão jurisprudencial. Primeiro aspecto de que saber se quem já era registrado tinha direito, quem já era registrado como menor sob guarda, se tinha direito para óbitos após a revogação dada por essa lei ou não, e aí decidiu-se que não, era só uma expectativa de direito, se considera a data do óbito e a legislação da época, mas aí se aplicou então a jurisprudência, a ideia de que o ECA, nesse ponto, tem uma legislação específica em relação ao regime de previdência. E aí nesse ponto é dado a obrigação, inclusive, de efeitos previdenciários para se garantir a proteção do menor. Artigo 33, salvo engano, do ECA, parágrafo 3º. E hoje o STJ tem o tema 732, que trata da matéria, e o STF se manifestou em duas ADIs também sobre a matéria, a 4878 e a 5083. Ela tratou da matéria e previu também a cobertura sobre o menor sob guarda. O problema é que com a emenda constitucional 103 de novembro de 2019, ele foi novamente excluído da equiparação a filho. Na equiparação ao filho, se você for ver lá, está equiparado o enteado e o menor sob tutela. E nesse caso, vai gerar um novo embate jurisprudencial para encarar a matéria. E já o menor sob tutela, não. A tutela, para começar, é aquela em que os pais perdem o pátrio poder, o poder familiar, e é dado a um terceiro. Acontece em casos, por exemplo, de óbito. Morreram os dois pais e a criança ficou órfã e foi passado a um tio. E de via de regra, parente consanguíneo. Então, passado a um tio, o tio é o tutor desse menor. Ou então, por algum caso judicial de afastamento desses pais, por maltrato, ou um caso concreto em que o juiz decida ser melhor tirar esse poder familiar. E para esses casos, sim, você tem a tutela a um terceiro e o vínculo é mais forte. Então a lei sempre acobertou esse tipo de equiparação. E agora a emenda constitucional 103 reforçou essa ideia. Inclusive, ela exige, e aí eu nem concordo com isso, é uma posição minha, que tenha prova de dependência econômica. Mas enfim, o tutelado menor, o menor sob tutela, tem essa proteção já legalmente falando. Já o menor sob guarda está aí nessa montanha russa de jurisprudência e legislação para ter a proteção. Então a maioria marcou menor sob guarda, evidentemente ancorado neste argumento, tá? É uma questão aí, se for sob a perspectiva legal, a resposta é menor sob tutela, tá bom? Semana eu vou publicar um artigo sobre essa questão da razão do INSS ter muita cautela na elaboração de leis e políticas públicas. Aguarde, que é bastante interessante. Um forte abraço, valeu!